Olá, meu nome é André Eiras, sou estudante da Universidade do Minho e hoje venho-vos falar do valor da biodiversidade em agroecossistemas de vinha na região de Monção e Malagasy, um trabalho inserido no projeto EcoAgriFood. Então, a nossa área de estudo são cinco agroecossistemas de vinha, três dos quais já estão estabelecidos, nomeadamente Canda, Foga e Soalheiro. Este último já tem uma exploração de vinha há mais de 46 anos contínua. Depois, dois deles, Sende e Branda da Aveleira, foram instalados em 2019, duas das vinhas. Sendo que esta Branda da Aveleira tem uma particularidade, que é o facto de ser uma vinha que está instalada a mais de 1000 metros de altitude. O trabalho consistiu na avaliação do estado das redes tróficas do solo pela análise das comunidades de nemátodas e ainda na identificação de interações entre as redes tróficas do solo, a diversidade do enraivamento e a produtividade do sistema. Consistiu em duas fases de amostragem, nomeadamente no outono de 2019 e na primavera de 2020, para as redes tróficas do solo, e ainda a identificação da flora herbácea do solo das vinhas na primavera de 2020. A produtividade do sistema foi avaliada de acordo com dados da NDVI. Então, perguntam-se vocês, porquê os nematos? Bom, os nematos são, antes de mais, animais da microfauna do solo, que são excelentes bioindicadores das condições do solo. São fáceis de extrair, identificar e de contar e podem ser agregados em 5 grupos tróficos, nomeadamente os herbívoros, omnívoros, predadores, fungívoros e ainda bacterívoros. A partir destes 5 grupos tróficos, podemos calcular a sua contribuição para as diferentes funções do ecossistema, nomeadamente através da pegada metabólica, o que resulta neste gráfico de radar que vem aqui. Este gráfico de radar pode-se ler de uma forma muito simples. No topo do gráfico temos a pressão por parte da herbivoria, que é um desserviço prestado pela comunidade de matos. À medida que giramos no sentido dos ponteiros do relógio, estes três fatores aqui indicam-nos a capacidade da comunidade de matos prestar serviços de regulação. Nomeadamente, esta pegada de estrutura aqui indica-nos a complexidade do sistema, ou da rede trófica do sistema, nomeadamente a existência de indivíduos de nível trófico superior. Continuando a girar, chegamos a estas três pegadas que nos indicam a capacidade de provisão de serviços de mineralização. Esta pegada de enriquecimento aqui indica-nos a disponibilidade de nutrientes no sistema. Ora, os nossos locais de amostragem podem ser divididos em três tipologias de uso de solo, nomeadamente os pequenos campos, que são pequenas hortas ou áreas diminuídas de produção agrícola para consumo próprio, e ainda as vinhas e os matos. E o que notamos nas áreas de produção agrícola, nomeadamente nos pequenos campos e nas vinhas, é que há um aumento significativo da disponibilidade de nutrientes entre o outono a mais escuro e a primavera, sem que esse aumento seja significativo depois na complexidade do sistema. Ora, aqui não aparenta precisamente isso, mas quando analisamos as redes tróficas dos matos, notamos logo à partida que entre o outono e a primavera as redes são muito mais estáveis. E não só, para valores inferiores de nível de enriquecimento, temos valores de estrutura bastante semelhantes, tanto no outono como na primavera. Ou seja, os matos parecem, as redes, as comunidades do solo dos matos parecem ter uma maior capacidade, ou uma melhor capacidade de gestão, mas fazer uma gestão mais eficiente da disponibilidade de recursos que têm. Quando nos focamos no estado das vinhas, na análise do solo das vinhas, precisamente na capacidade de provisão de serviços de mineralização e de serviços de regulação para os 5 sistemas que temos, Branda da Aveira, Canda, Foga, Sende e Soalheiro, vemos que são os que foram recentemente instalados, nomeadamente Branda da Aveira e Sende, aqueles que têm a maior ou a variação sazonal mais significativa. Aliás, são os que têm a variação sazonal significativa, porque partem de um ponto no outono, de valores muito mais baixos na provisão de serviços, de ecossistema, e aumentam para valores semelhantes aos das restantes vinhas depois na primavera. Ainda, quando analisamos a provisão de serviços de regulação, o fator importante de que o sistema soalheiro é aquele que tem uma menor variação sazonal entre o outono e a primavera, ou seja, é o sistema mais estável e também é o sistema que tem valores mais altos da provisão de serviços de regulação. O que, no fundo, quando analisamos a pressão por herbivoria nesses sistemas, verificamos que é em soalheiro que existe a maior capacidade de regulação. Ou seja, ao contrário dos demais sistemas, vemos que em soalheiro, entre o outono e a primavera, há uma diminuição da pressão por herbivoria. Ao contrário do que acontece, por exemplo, nesta vinha, no sistema de Branda, que há um aumento significativo da pressão por herbivoria que pode, a longo prazo, ser perigoso. Acontece algo semelhante numa das vinhas do sistema de Sende. Ora, o que é que estas duas vinhas podem ter em comum que lhes permita regular assim a pressão por herbivoria? Bom,
Quando analisamos a densidade de ocupação de solo por parte da flora herbácea do solo, nomeadamente a diversidade em relevamento, vemos que são os sistemas soalheiro e sende aqueles que não só têm mais riqueza de espécies, mas também têm uma maior percentagem de cobertura do solo. Quando analisamos as correlações entre os diferentes fatores, percebemos que a riqueza de espécies e o índice de diversidade do relevamento do solo se correlacionam positivamente com a estrutura das redes tróficas e com a disponibilidade de nutrientes. E não só, o índice de diversidade e enraivamento também se relaciona positivamente com a produtividade do sistema. Relaciona-se ainda negativamente com a presença de herbívoros, ou seja, uma maior diversidade pode estar aqui a implicar uma menor presença de herbívoros. E podemos ver também que a herbivoria tem efeitos nocivos na produtividade do sistema. Ora bem, para concluir, eu gostava de que vocês levassem para casa a mensagem de que a contínua disponibilidade de nutrientes confere realmente estabilidade às redes tróficas do solo e confere-lhes ainda também a capacidade de se autorregularem. A maior diversidade em enraivamento está associada a redes tróficas mais complexas e que este conhecimento nos permite desenvolver estratégias de gestão que sejam mais sustentáveis dos nossos agroecossistemas de vinha. Talvez um bocado de esperança no meio de tantos motivos que temos para ficarmos tristes. Obrigado por nos ouvir, por me ouvirem. Com licença. Muito obrigado.